10 curiosidades do Egito Antigo que vão bagunçar sua mente. Fala galera, beleza? Sou eu de novo. Fatos curiosos e fascinantes. Imagine um lugar onde o impossível se tornou realidade. Onde pedras gigantescas foram erguidas, como se fossem brinquedos, desafiando a gravidade e o tempo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para desvendar 10 curiosidades do Egito Antigo. 10 peças de um quebra-cabeça milenar que nos farão questionar tudo o que sabemos sobre essa civilização misteriosa. Preparem-se, porque cada passo nessa expedição promete uma nova descoberta. E a última curiosidade? Bem, a última curiosidade vai bagunçar sua mente. As pirâmides de Gizé. Gigantes de pedra que desafiam a lógica, a história e talvez até mesmo a física como conhecemos. Estudos recentes indicam que a Grande Pirâmide de Gizé, a maior e mais imponente de todas, pode não ser apenas uma tumba colossal. Existe a possibilidade de que sua estrutura, cuidadosamente calculada e orientada com precisão milimétrica, seja capaz de gerar e canalizar energia eletromagnética. Seria essa a resposta para o mistério da construção das pirâmides? Uma tecnologia tão avançada que até hoje nos escapa à compreensão? No Antigo Egito, a beleza não era apenas superficial. Era uma arte, uma ciência, um reflexo da alma e um escudo contra as forças ocultas. Os egípcios acreditavam que os olhos, janelas da alma, eram particularmente vulneráveis ao mal olhado e a doenças. Por isso, homens e mulheres, ricos e pobres, usavam generosas camadas de kohl, um pigmento escuro feito de galena moída, para delinear os olhos. O kohl, descobriu-se mais tarde, tinha propriedades antibacterianas, protegendo os olhos de infecções comuns naquela época. Assim, a maquiagem, além de embelezar, também curava. No mundo acelerado de hoje, com informações instantâneas ao alcance de um clique, é difícil imaginar a vida sem o papel. Mas e se eu dissesse que a história desse material tão comum, tão corriqueiro, remonta a milhares de anos, às margens do rio Nilo? Apresento a vocês o papiro, o precursor do papel moderno. Feito a partir de uma planta que crescia abundantemente nas margens do Nilo, o papiro era leve, resistente e fácil de transportar, revolucionando a comunicação naquela época. Com a invenção do papiro, o conhecimento se tornou portátil, acessível, capaz de atravessar fronteiras e desafiar o tempo. No Antigo Egito, a vida selvagem e a civilização se encontravam em uma balança delicada. Animais eram reverenciados como deuses, temidos como demônios e respeitados como parte integral do cosmos. E dentre todos os animais que habitavam a terra dos faraós, nenhum era tão adorado quanto o gato. No Egito, os gatos eram reis. Eram considerados a encarnação da deusa Bastet, divindade da fertilidade, da alegria e da proteção do lar. Ter um gato em casa era sinônimo de boa sorte, prosperidade e, acima de tudo, proteção contra as forças do mal. A morte. Um mistério que nos assombra desde o início dos tempos. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas sim um portal, uma passagem para uma outra dimensão, um novo capítulo na jornada da alma. A crença na vida após a morte era o pilar central da civilização egípcia, moldando sua arte, sua arquitetura, seus costumes e até mesmo sua estrutura social. As tumbas, mais do que locais de descanso eterno, eram verdadeiras casas pós-morte, equipadas com tudo que o falecido poderia precisar. No coração do deserto, serpenteando por entre dunas douradas e sob um sol escaldante, um rio majestoso escreve a história de uma civilização. Esse rio, meus amigos, é o Nilo, a artéria vital do Egito, o berço de uma civilização que floresceu por milênios. Para os antigos egípcios, o Nilo era muito mais que um rio. Era um deus vivo, poderoso e imprevisível, capaz de trazer a vida ou a morte com a mesma facilidade com que suas águas inundavam as planícies férteis. A vida no Egito girava em torno do Nilo. As cheias anuais previstas com a ajuda das estrelas ditavam o ritmo da agricultura, a base da economia egípcia.
Adentramos agora o fascinante mundo da medicina no Antigo Egito. Um mundo onde a ciência se misturava à magia, onde a cura era buscada tanto nas plantas quanto nos deuses. Os médicos egípcios, com suas ferramentas rudimentares e conhecimentos ancestrais, realizavam verdadeiros milagres. Eles entendiam a anatomia humana com uma precisão impressionante, desenvolvendo técnicas avançadas de sutura, tratamento de fraturas e até mesmo cirurgias cranianas. Papiros milenares descrevem em detalhes procedimentos médicos complexos, revelando um conhecimento que até hoje intriga os estudiosos. Os médicos egípcios dominavam o poder curativo das plantas, utilizando ervas, raízes e óleos essenciais para tratar uma gama enorme de doenças. O mel, por exemplo, era utilizado como antibiótico natural, enquanto o alho era prescrito para problemas respiratórios. Erguendo-se imponentes no horizonte do Egito, gigantes de pedra desafiam o tempo e a gravidade. São os obeliscos, monumentos que parecem tocar o céu, agulhas que conectam a Terra ao cosmos, testemunhas silenciosas de uma civilização que cultuava a grandiosidade. Esculpidos em um único bloco de granito, extraído de pedreiras distantes e transportados por métodos que ainda desafiam a compreensão, os obeliscos eram muito mais do que meros ornamentos. Eram símbolos de poder, dedicados ao deus Sol, Ra, o criador de todas as coisas. Acreditava-se que os obeliscos, com suas pontas douradas que tocavam o céu, serviam como elos entre o mundo material e o mundo espiritual, canais de comunicação direta com os deuses. Adentramos agora o mundo enigmático da escrita no Antigo Egito. Um mundo de símbolos, códigos e mensagens secretas gravadas em paredes de templos, sarcófagos e papiros milenares. Quando pensamos em escrita egípcia, a primeira imagem que nos vem à mente são os hieróglifos, aqueles desenhos elaborados que parecem contar histórias em cada traço. Mas o que poucos sabem é que os hieróglifos eram apenas uma das formas de escrita utilizadas no Antigo Egito. Imaginem só, enquanto os escribas reais esculpiam pacientemente os hieróglifos em monumentos e tumbas, o povo comum utilizava uma forma de escrita mais simples e ágil, o hierático, para registrar seus negócios, contratos e mensagens do dia a dia. E chegamos ao fim da nossa jornada pelo Egito Antigo com uma revelação surpreendente, um plot twist digno dos mais elaborados dramas históricos. Preparem-se, porque a verdade sobre Cleópatra, a última faraó do Egito, a rainha que conquistou corações e desafiou impérios, é ainda mais fascinante do que a lenda que a consagrou. Cleópatra, a imagem da beleza, poder e inteligência que todos nós conhecemos, a rainha que seduziu Júlio César e Marco Antônio, não era egípcia. Cleópatra, a última faraó do Egito, descendia de uma linhagem de reis gregos, os Ptolomeus, que governaram o Egito por quase 300 anos, após a morte de Alexandre, o Grande. Apesar de sua origem estrangeira, Cleópatra abraçou a cultura egípcia como sua, aprendendo a língua, dominando os costumes, cultuando os deuses egípcios e se apresentando ao povo como a reencarnação da deusa Ísis. E assim, chegamos ao final da nossa expedição por terras faraônicas. Espero que tenham apreciado a jornada e que as histórias que compartilhamos hoje reacendam em vocês a chama da curiosidade, a paixão pela história e o fascínio pelo Antigo Egito. Mas a aventura não termina por aqui. Agora é sua vez. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Qual mistério do Egito Antigo ainda te intriga? Compartilhe suas descobertas, teorias e perguntas nos comentários abaixo. Até a próxima aventura, exploradores!